Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar o nosso estudo sobre direito penal. É um tópico que vem no seu edital para a Polícia Civil do Estado de Alagoas de 2021. E nós temos que iniciar pelos princípios, né? Os princípios gerais do direito penal. Os princípios que vamos estudar são os principais, e quando nós estudamos os princípios, eles nos esclarecem muitas questões, né, das regras, da própria regra do direito penal, dos próprios artigos estabelecidos no Código Penal. Os princípios que ganharam uma visão mais ampla e uma grande importância diante do neoconstitucionalismo, que trouxe uma força normativa aos princípios, dando um poder normativo aos princípios. E isso a gente observa quando nós estudamos os artigos de lei e levamos eles e realizamos uma ligação aos princípios. Nós vemos que temos regras, temos artigos e normas do direito penal que são estritamente ligados aos princípios gerais do direito penal. Vamos observar, vamos analisar. O Código Penal, o direito penal, é o segmento do direito que define os crimes e bem como as penas aplicadas a esses crimes. Então, o Código Penal, nosso direito penal, ele define os crimes, tipificando lá as condutas que são crimes, bem como as penas aplicadas a esses crimes, né? Então, ele define os crimes e define também as penas aplicadas, o tempo de pena, o tempo de cumprimento de pena aplicada a cada crime. Então, nós temos que o estudo do direito penal, ele é aliado aos princípios, seus princípios gerais, norteadores da norma. Nós temos inicialmente o princípio da legalidade. O princípio da legalidade que nos traz o seguinte entendimento: só há crime se houver uma lei estabelecendo o crime, porque a norma penal, o tipo penal, ele é estabelecido por lei, então é preciso uma lei. Isso é o que diz o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele vai nos dizer que para haver um crime, haver a existência de um crime, tem que existir uma lei que regulamente tipifica o crime. Então não há crime, né, sem uma lei, né? Não há crime sem lei. Tem que ter uma lei para dar legalidade ao crime. Tem que ter uma lei. E o princípio da anterioridade, ele diz que não pode ser aplicado pena sem antes haver uma previsão de uma lei, haver uma previsão de punição. Dizer, olha, para aquele crime nós já temos a previsão de que vai ser cumprida uma pena X. Então, não, o princípio da anterioridade nos diz que é preciso que haja uma previsão na lei. Então, esclarece muito bem esses dois princípios o artigo 1º do Código Penal, que nos diz que não há crime sem lei, anterior que o defina, e também nos diz que não há pena sem prévia cominação legal. Não há pena sem prévia cominação legal, ou seja, não há pena sem um prazo legal, sem um tempo legal estabelecido. Então tem que haver uma norma, É isso que nos diz o princípio da legalidade. Tem que existir lei e também o da anterioridade. Antes de aplicar a pena, tem que ter a previsão de uma lei. Já o princípio da exclusiva proteção aos bens jurídicos, ele nos diz que o direito penal vem para proteger quem? Os bens jurídicos. Nós temos diversos bens jurídicos. Os bens jurídicos protegidos no capítulo do Código Penal ligado aos crimes contra as pessoas. Nós temos a proteção do bem jurídico à vida. Então, por isso que foi previsto lá o crime de homicídio, para proteger o bem jurídico vida. Foi previsto lá também o crime de lesão corporal, para proteger a integridade física. Então, o bem jurídico protegido é a integridade física da pessoa. Então, pode ser a vida, pode ser a integridade física. Então, o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, ele visa proteger quem? Os bens jurídicos. Tem que haver, se houver uma afetação, uma lesão ao bem jurídico, vai ser usado esse princípio, porque
ele vai proteger os bens jurídicos. O princípio da ofensividade. O princípio é o conceito de lesividade. O princípio da ofensividade, ele está ligado ao conceito de ofensividade, de lesividade e também de perigo. Então, se houve uma ofensividade, uma lesão ou um perigo ao bem, é isso que diz o princípio da ofensividade. Foi ferido o princípio da ofensividade. Por quê? Então tem que se aplicar o direito penal, porque houve uma ofensividade na conduta daquele agente. Houve um perigo, houve uma lesividade. Então foi aplicado o princípio da ofensividade para analisar o caso, a conduta. Já o próximo princípio, que é o da intervenção mínima, ele nos diz que o Estado só deve agir quando houver uma lesão. O da intervenção mínima está ligado também ao princípio da ofensividade. O Estado só deve agir, só deve tipificar e punir uma conduta quando houver uma ofensividade ao bem jurídico. Quando realmente ele vê que aquela conduta teve uma ofensividade e está lesionando aquela pessoa, está lesionando um bem jurídico. Aí o Estado vai e vem, diante da tipificação da norma, ele vai intervir naquela conduta. É o princípio da intervenção mínima. O Estado só deve agir quando realmente houver uma lesividade ou um perigo. Então, o Estado só deve agir quando houver uma lesividade e um perigo. Então, nos próximos vídeos, nós vamos dar continuidade aos princípios do direito penal, aos princípios gerais do direito penal. Mas antes de acabar o vídeo, vamos observar como nós podemos resolver uma questão da CESP, do concurso de 2012, né, que foi colocado na prova de direito penal, onde tiveram 17 questões de direito penal, e tínhamos lá a questão que estava ligada ao princípio do direito penal, ao primeiro princípio, que era o da legalidade. Veja só, vamos analisar a questão. A questão nos dizia que, em caso de urgência, a definição do que é crime, veja só, a definição do que é crime, pode ser realizada por medida provisória. Então, eles diziam que, em um caso de urgência, a tipificação do que é crime poderia ser criado por medida provisória. E não é verdade, né? Essa questão você marcaria como errado lá no gabarito, que foi o que foi marcado. Errado. Por quê? Não se pode realizar tipificação de crime ou definição de crime por meio de medida provisória. O instrumento utilizado para a tipificação de crime, para se criar um crime, qual é? É a lei. Por quê? Tem previsão no nosso Código Penal, tem previsão também na Constituição Federal, artigo 5º. No artigo 5º, inciso 39, artigo 5º, inciso 39. Ele vai falar a mesma coisa do artigo 1º do Código Penal. Ele vai nos dizer que não há crime sem lei anterior que o defina. Então veja, ele diz lá, sem lei. Não diz medida provisória. Medida provisória é outro tipo de elemento normativo. Ele quer o quê? Ele quer lei. Então crime só pode ser tipificado por lei. A CESP trouxe essa questão em 2012 e disse lá que o crime poderia ser criado por medida provisória. E não é verdade, a questão está errada. A nossa Constituição, artigo 5º, inciso 39, já diz lá que tem que ser criado por lei. O artigo 1º do Código Penal também diz que tem que ser criado por lei. Também não apenas sem a prévia combinação legal, tem que ser criado por lei. E como resolver essa questão? Analisando o princípio. Nós voltamos aqui ao princípio da legalidade. O que nos diz o princípio da legalidade? Só há crime, né? Só há um crime se houver uma lei. Então não há crime também se não houver uma lei. Não há crime sem lei. Então o princípio da legalidade nos diz que tem que ser obedecido à lei. É isso que diz o princípio da legalidade. Tem que ser obedecido à lei. Se a lei diz que é crime, é crime. Se não for por lei, não há crime. Então, a questão dizia que era medida provisória. Então, totalmente contra o princípio da legalidade. Porque o princípio da legalidade diz que a lei vai falar o que é crime e não medida provisória. Entendeu? Então, se gostou, pessoal, deixa aquele like, compartilha. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade aqui aos princípios gerais do direito penal, né? E analisando sempre também com as questões da última prova que foi de 2012 da CESP, para agente e escrivão, né? Então, curte lá, deixa aquele like. Obrigado
e até os próximos vídeos, onde nós vamos abordar os próximos princípios e dar continuidade. Obrigado.